Olá! Após a explicação dos conceitos de condição primária e contato novo muito antigo, vamos nos aprofundar um pouco mais na criação de chatbots, criando alguns exemplos muito utilizados em muitos de nossos cases. Nesse vídeo, vamos criar um fluxo que vai distribuir o contato a um tipo de segmento, o que em nosso sistema chamamos de carteiras. Isso tudo a partir da mensagem digitada pela pessoa. Como já é conhecido por quem utiliza nosso sistema, podemos separar a fila de contatos em geral por carteiras, para que possamos distribuir de uma forma mais assertiva cada contato entrante no sistema. E uma forma bem dinâmica de fazer isso é via IDR, criando um bot que faça essa distribuição automática. Em tese, nosso bot vai enviar uma mensagem inicial, exibindo ao cliente algumas opções de segmentos, e a partir da escolha, enviaremos o atendimento ao setor escolhido. Vou explicar também alguns outros conceitos importantes, como a busca de termos digitados e também executar etapas anteriores do fluxo, pela ação ir para. Vamos lá? De início, vamos manter a condição de mensagem recebida, contemplando qualquer horário. E após isso, já dentro desse nó, mantemos a condição contato novo muito antigo. Até porque queremos que esse chatbot só entre em contato junto ao atendimento quando ele não estiver em contato constante, sendo novo ou muito antigo. A ação de enviar mensagem também se mantém dentro da condição que valida se o cliente é novo, porém alteramos um pouco o texto, repassando duas opções de setores para atendimento. Com isso, a partir da escolha do cliente, vamos vincular esse atendimento a um desses segmentos e, consequentemente, para a fila de atendimento. Legal! Já fizemos o processo de envio das opções, porém precisamos definir dentro do fluxo um ponto de parada, um ponto no qual o chatbot ficará em stand-by, aguardando a resposta do cliente. E para isso, temos a ação chamada aguardar resposta. Ela é obrigatória sempre que precisarmos esperar alguma informação por parte do atendimento, fazendo com que a execução da árvore fique parada até que a pessoa efetue algum outro contato. Então vamos clicar na condição, no nó que queremos seguir com a execução das etapas e criar essa ação. É possível perceber que quando se trata de uma ação depois da outra, o sistema alinha as etapas logo em sequência, e não uma dentro da outra. Isso muito porque uma condição identifica comportamento. Ela será válida para a execução de novo bloco ou não. Já uma ação apenas executa. Então, quando há mais de uma, o sistema apenas alinha essas etapas em sequência, uma embaixo da outra. Mas e depois que essa pessoa enviar essa resposta? Após isso, precisamos tratar o que o bot teve de informação recebida. E para tratarmos essas mensagens, utilizamos a condição mensagem possui termo. De modo geral, essa condição valida a frase como um todo que o bot recebeu. E nisso, é possível definir possibilidades de termos, criando e prevendo assim um leque de interações, um leque de opções de acordo com o digitado. Em nosso exemplo, demos duas opções, um para ser atendido pelo setor financeiro e dois para ser atendido pelo suporte técnico. Ou seja, preciso criar duas condições que validam se a pessoa digitou algo relacionado a cada tipo de opção. Vamos criar primeiro para a opção 1. Vou cadastrar aqui a condição mensagem possui termo, e no campo termo é onde vamos informar as possíveis respostas que definiremos como válidas para acessar essa primeira alternativa. Por exemplo, se eu inserir o número da opção, o 1, a partir disso, o chatbot vai considerar essa alternativa válida exatamente quando a pessoa digitar esse termo, ou seja, exatamente quando essa pessoa digitar o termo 1. Até aí tudo bem, mas e se o cliente digitasse a palavra financeiro? Com a configuração de momento, o chatbot não faria nada, porque o único termo que podemos esperar é o número 1. Mas não se preocupem, essa condição mensagem possui termo possibilita a validação de mais de uma opção de palavras, deixando bem mais assertiva a validação de possibilidades. Então, para o nosso caso, vamos considerar como válida a escolha da opção 1 se na resposta da pessoa conter o número 1 ou a palavra financeiro. Já na prática, a forma de separar esses termos é a partir do caractere chamado pipe, ou seja, poderíamos inserir diversos outros termos para aumentar ainda mais as possibilidades
de controle e validação dessas opções, mais termos, mais palavras, para que seja possível aumentar, diversificar essa busca, essa validação de termos. Testando aqui, já de início o que criamos, recebemos a primeira mensagem e a partir disso vou enviar o número 1. Boa! O chatbot reconheceria corretamente essa opção. E se ao invés de 1, eu enviasse a palavra financeiro? Também daria certo. Mas tem um detalhe importante. E se ao invés de enviar os termos ou financeiro, eu enviasse a frase escolho a opção do financeiro? O chatbot validaria a opção? Nesse caso não, porque como estamos inserindo o termo de um modo fixo, o chatbot vai definir que o digitado pela pessoa teria que bater exatamente com o que foi definido na regra, logo na condição. Tudo bem, mas como podemos fazer esse processo de considerar algum termo dentro de uma frase ou de um texto todo? Para isso, precisamos inserir nos termos que queremos considerar o caractere asterisco. Mas existem algumas formas de inserir essa validação. Por exemplo, se quisermos validar os termos do início ao fim de um texto digitado pelo atendimento, pela pessoa, inserimos o asterisco antes e depois dessa palavra. Com isso, no exemplo que mencionei anteriormente, mesmo que eu digitasse a frase escolha a opção do financeiro, o chatbot ia buscar o termo financeiro, pesquisar dentro da frase toda se alguma vez esse texto está contido. E aí o sistema prosseguiria com o atendimento, pois ele acabou validando essas informações. Com isso, definimos que em nosso fluxo para a validação da opção 1, o chatbot vai considerar se o cliente informou o número 1, aí nesse caso teria que ser exato, ou se digitou em algum ponto do texto a palavra financeiro. E como já mencionado, quando falamos de condições no sistema, precisamos considerar se o chatbot deve esperar o resultado da regra criada como verdadeira ou falsa. Faremos o mesmo processo para a opção 2. Vamos inserir a busca do termo digitado pelo número da opção e também pela palavra relacionada dentro da frase, mas nesse caso seria a palavra suporte. Legal! Agora, para cada tipo de resposta, faremos com que o chatbot vincule o atendimento a um segmento diferente. E para isso, usamos a ação chamada adicionar cliente à carteira fixo, onde podemos escolher qual carteira vamos vincular esse atendimento. Outro ponto dessa ação é que você pode forçar que o chatbot vincule esse cliente exclusivamente à carteira em questão e retire essa pessoa de outros segmentos anteriores em seu cadastro. Isso vai depender se optar pelo verdadeiro ou falso. Se sim, o atendimento ficará vinculado apenas ao segmento financeiro. Se não, esse segmento será incluído junto a outras carteiras que a pessoa já esteja vinculada. E depois disso tudo, vamos enviar o contato para atendimento à operação, pois de forma geral, o atendimento pode ter dois status. Ou ele está em chatbot, falando com o robô, sendo atendido automaticamente, ou ele está na fila para atendimento. Se for necessário que a pessoa saia da árvore de conversação automática, nesse caso, precisamos executar essa etapa para de fato enviá-la à fila de atendimento humano. Faremos o mesmo para a opção 2, salvando a carteira e depois enviando esse contato, esse atendimento, direto para a fila, para que ele seja visualizado e posteriormente fidelizado. Tudo alinhado corretamente. Mas parando para pensar, já definimos algo a ser executado se a pessoa selecionar a opção 1 ou 2. Mas e se ela informar algo diferente dessas opções? Algo que não atenda nenhuma das condições acima? De momento não especificamos regras, então o chatbot não faria nada. Mas para isso, existe a validação falsa das condições. Vamos precisar utilizar uma dessas para considerar tudo que for diferente dos textos esperados nas etapas acima. Em resumo, criaremos uma condição de mensagem possui termo, inserindo todos os termos validados acima, as opções 1 e 2,
mas ali no campo resultado, vamos selecionar a opção falso. Ou seja, o chatbot entrará no nó dessa condição, executando os passos que tiver dentro dela, quando a mensagem digitada pelo atendimento, pela pessoa, não conter nenhum dos termos relacionados. Com isso, conseguiremos tratar tanto as opções corretas 1 e 2, quanto até algo que possa fugir do esperado por parte da árvore de atendimento. E dentro dessa condição, vamos enviar uma mensagem à pessoa mencionando que o bot não entendeu corretamente e pedir para que seja digitada novamente a opção para atendimento. A ideia é criar um texto padrão mencionando o não entendimento por parte do bot e depois fazer com que o atendimento aguarde a resposta da pessoa novamente. Agora precisamos validar novamente o termo digitado pelo cliente. E de um modo simples, talvez pensaríamos em replicar toda a estrutura de entendimento dos termos, se ele digitou 1 ou 2, tudo de novo, com as mesmas etapas de forma sequencial, porque o cliente já está lá embaixo no fluxo. Mas isso não é necessário. Para que seja possível enviar o atendimento a qualquer parte do fluxo ou até de outros fluxos, podemos usar a etapa chamada ir para. Com essa ação, é possível fazer com que a pessoa volte passos anteriores dentro desse fluxo. Como que é feito? Selecionamos o passo onde desejamos enviar essa pessoa novamente e aí utilizamos o código identificador desse passo para que possamos utilizar dentro da ação ir para. Em nosso caso, queremos fazer com que o cliente volte ao ponto onde o chatbot aguarda a resposta referente ao menu inicial, ou seja, precisamos do código identificador dessa ação. Vou abrir aqui essa ação, inclusive para copiar essa referência. Após isso, vamos criar a etapa ir para, salvando o código identificador que copiei anteriormente. Algo interessante é que é possível mandar também o atendimento a outro ponto de outro fluxo dentro do sistema, como por exemplo, essa pessoa estava em atendimento nessa árvore de interação, mas de repente podemos criar uma ação na qual envie esse atendimento para o início de outra árvore, isso tudo dentro do sistema, para que aquele assunto a pessoa consiga prosseguir por outro fluxo, por outra estrutura de conversação totalmente diferente dessa. Para isso, é necessário copiar o ID desse fluxo e inserir como segundo parâmetro. Mas no nosso exemplo, vamos focar os tratamentos e validações nessa única árvore. Resumindo, criamos nossa estrutura de distribuição de segmentos, isso tudo a partir da mensagem enviada pelo contato, pela pessoa, validando 3 possibilidades. 2 verdadeiras, que seja a opção 1 ou 2, e uma terceira, que seja diferente do que estamos esperando. Então é a condição validando algo falso. Agora vamos ao teste. Enviei uma mensagem, já recebi o menu inicial. Estou passando primeiro uma opção inválida. Com isso é possível perceber que o bot respondeu que não entendeu essa mensagem. Eu vou tentar de novo, mas ao invés de enviar a opção, vou adicionar um texto em conjunto. Também não foi validado. Isso é devido a deixarmos o asterisco que considera o termo no texto como um todo apenas para a palavra financeiro ou suporte. Com isso, se eu digitar o identificador 1 ou 2, o bot só considera a informação exata. Tanto é que, passando novamente um texto, uma resposta, mas agora com a palavra suporte dentro de uma frase, temos o resultado final. Não houve mais críticas do bot. Claro, posteriormente é possível incrementar isso com algumas fraseologias como ok, aguarde que você já será atendido, algo do tipo. Isso facilita na compreensão por parte da pessoa que está sendo atendida. Mas para confirmar o nosso teste, busquei o cadastro já em nosso sistema, confirmando assim a distribuição à carteira correta. Finalizamos aqui esse vídeo mais completo, explicando conceitos que com certeza serão muito utilizados por vocês em qualquer fluxo. Eu espero que tenha ajudado bastante. Obrigado e até mais.